Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, no livro de Gênesis, capítulo de número 5, dos versículos 21 a 24. Assim está escrito: E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metuselá. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuselá, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Esse é o texto que vamos meditar nesta noite. Depois estaremos lendo em outra parte, referente a este mesmo assunto. E vamos falar sobre 5 lições da vida de Enoque para os nossos dias. 5 lições da vida de Enoque para os nossos dias. O texto que li, ele nos relata que Enoque, já da linhagem lá de Adão, após passar um longo tempo, surge no cenário Enoque. E a descrição que a palavra de Deus faz de Enoque é que Enoque veio como os demais homens, as demais pessoas que vinham se propagando pela vida, e quando Enoque nasce, ele tem a sua vida por 65 anos, aparentemente uma vida comum, normal, como todas as demais pessoas. E a partir dos 65 anos, quando ele gera a um filho, Metuselá, parece-nos que o nascimento deste filho trouxe uma experiência para Enoque. E a partir dali, do nascimento deste filho, Metuselá, a palavra de Deus, ela então traz a nós esta particularidade com respeito a Enoque. E diz o seguinte: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuselá, 300 anos. E gerou filhos e filhas. Então aqui encontramos como é que a palavra de Deus registra. E diz: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuselá. Por isso leva-nos a entender que com o nascimento de Metuselá, parece que Enoque ali identificou um sinal, um direcionamento de Deus para a sua vida, e por conta disso, a palavra de Deus faz questão de dizer, depois que gerou Metuselá. Senão não tinha nem feito referência ao nascimento de Metuselá. Então se fez referência ao nascimento de Metuselá, filho de Enoque, e diz que depois que gerou a Metuselá, Enoque andou com Deus, entendemos aí que no nascimento deste filho, Enoque teve uma experiência com Deus. E essa experiência que ele teve com Deus o despertou para uma maneira de caminhar. Porque durante os 65 anos antes do nascimento de Metuselá, a Bíblia não faz referência a Enoque. Então parece-nos que a vida dele foi uma vida comum, normal, como a dos demais. Porém, a partir dos 65 anos do nascimento deste filho, a palavra de Deus então diz, depois andou Enoque com Deus, e ele andou por um período de 300 anos. Entendemos por aí que a experiência com Deus, ela marca vidas. As vidas são impactadas quando elas têm
um encontro com Deus. E deste encontro com Deus surgem experiências. E as vidas ficam marcadas e eles tomam, então, a partir daquela experiência com Deus, um novo posicionamento na vida. Foi assim com Moisés, foi assim com Abraão, foi assim com Jacó, foi assim com José, foi assim com tantos outros que a palavra de Deus relata na sua extensão, que nós entendemos que uma experiência com Deus, ela tem um valor incalculável na nossa vida. Então vamos hoje aprender com Enoque sobre estas 5 lições que vamos extrair da vida de Enoque e vamos fazer um paralelo com os nossos dias, com a nossa vida e ver como podemos chegar a esta condição que Enoque alcançou diante de Deus, porque os dias que Enoque vivia não eram dias diferentes do nosso. Eram dias semelhantes. Eram dias de corrupção, eram dias de violência, eram dias que a iniquidade estava multiplicando-se e Deus estava às portas de declarar um dilúvio, porque o povo não se arrependeu, e o Senhor disse que o Espírito dele não ia contender para sempre com o homem. Mas antes que isto acontecesse, está aqui este exemplo de Enoque. Andou Enoque com Deus 300 anos. O que é andar com Deus? Como é que se aprende a andar com Deus? Aprender a andar com Deus depende da experiência própria. É a pessoa, no seu relacionamento com Deus, no seu contato, na sua comunhão, no seu período de falar com Deus, que ele vai entendendo o propósito, a vontade, a direção de Deus, vai assimilando na sua vida, vai ordenando os seus passos de acordo com aquilo que Deus vai impressionando o seu coração, e com aquilo ele vai então aproximando-se de Deus. Já o apóstolo Tiago, muitos séculos depois de Enoque, ele deixou escrito: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, para andar com Deus, em primeiro lugar, nós precisamos nos achegar a Deus, aproximar de Deus. E aproximar de Deus, reconhecendo e entendendo que nós somos carentes, que nós somos dependentes e que Deus é Senhor, é absoluto, está pronto, acessível, disposto a se dar a conhecer àqueles que demonstrarem o interesse e de coração buscar ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que para andar com Deus, em primeiro lugar, nós precisamos conhecê-lo. E ao conhecer a Deus, não na sua totalidade, na sua perfeição, isso ninguém consegue, mas conhecemos através de alguns atributos de Deus, os movimentos que Deus faz, as ações de Deus em favor do povo. E ao conhecer isto, e ter esta convicção de que é um Deus que age, é um Deus que se movimenta, é um Deus que se mostra, que se dá a conhecer, e então nós, ao tomarmos conhecimento desses atributos que são dados a conhecer, nós nos aproximamos de Deus. E ao chegarmos próximo dele, nasce no nosso coração a confiança, a convicção, a certeza. E nós então passamos a ter prazer de nos aproximar de Deus. E em nos aproximar de Deus, nós vamos conhecer de Deus o que é que ele espera de nós. Como ele deseja que nós andemos na sua presença. Andar na presença de Deus, andar com verdade, andar com temor, andar com sinceridade,
andar com fidelidade, andar com prudência, andar de maneira digna, andar com verdade. Estas são as maneiras de se andar na presença de Deus. E Enoque, nessa experiência que ele teve, ele aprendeu a andar com Deus. E veja, e este andar de Enoque com Deus foi algo progressivo. Não foi da noite para o dia. Ele foi aprendendo. Um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, um pouco... E assim seguindo sucessivamente. E à medida em que ele ia aprendendo a andar com Deus, ele ia colocando em prática. E à medida que ele colocava em prática o seu andar diante de Deus, a sua experiência com Deus, a intimidade e a comunhão de Enoque com Deus, ela ia se aprofundando, ela ia fincando raízes bem profundas, e ela ia também elevando Enoque para um outro nível de experiência diante da presença de Deus. Porque o profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, à medida que nós conhecemos um pouco hoje, com aquele conhecimento nós vamos aproximando de Deus, e Deus vai se revelando, aquele conhecimento vai aumentando, o Espírito de Deus vai tomando parte da nossa vida, vai abrindo o nosso entendimento espiritual, porque para andar com Deus não é andar de natureza carnal, humana, comum, mas é andar de acordo à direção de Deus. E para isso nós dependemos da ação do Espírito de Deus na nossa vida, porque é o Espírito de Deus que conhece a vontade de Deus, os caminhos que Deus estabeleceu, e é Ele que vai nos tomar pela mão e vai nos levar a caminhar neste caminho, desta forma, para que nós possamos, então, andar com Deus. Que glória, que maravilha, que bênção, que riqueza é quando o homem e a mulher têm esta experiência de andar com Deus. As experiências com Deus, elas são únicas na vida do ser humano. Elas são pessoais. Cada um de per si tem que estar próximo a Deus, andando com Ele e recebendo dele as experiências. Eu não posso desejar receber a experiência de Moisés no Monte Sinai. Eu não posso desejar receber a experiência de Enoque andando com Deus. A experiência de Jacó quando andou com Deus. De Noé quando andou com Deus. E tantos outros que andaram com Deus e deixaram marcado na humanidade o seu testemunho. Mas eu posso olhar para o exemplo deles e extrair dali lições e entender caminhos que eles deixaram transparecer ao longo da vida, e através deste caminho, destes gigantes de Deus, encontrar meios de chegar à presença de Deus. É o que estamos fazendo nesta noite, estudando sobre a vida de Enoque e extrair daqui pelo menos 5 lições da vida de Enoque com Deus para os nossos dias. Ver em que ponto nós podemos utilizar a experiência que Enoque teve para aparelhar a nossa vida, e não para ter a experiência de Enoque, mas ter a nossa experiência com Deus. A de Enoque foi dele. Está guardada, terá a recompensa de Deus. E nós precisamos ter a nossa experiência. Eu preciso ter a minha experiência de andar com Deus. Você precisa ter a sua experiência de andar com Deus. O jovem, o irmão, a irmã, o mais experiente, a criança, o adolescente, o homem, a mulher,
todos nós temos diante de nós esta oportunidade de aprender lições daqueles que andaram com Deus e colocar a nossa vida em contato com o Senhor nosso Deus e buscar dentro daquilo que é aberto no nosso entendimento espiritual para andarmos com Deus e nos colocar em prática. Não basta saber como que se anda com Deus, é preciso andar com Deus. E para andar com Deus, nós não podemos levar bagagens. Nós não podemos levar subterfúgios. Nós temos que ir, como que diz, a nu, a descoberto. Como realmente nós somos em pessoa. É nesta condição que nós precisamos nos apresentar diante de Deus, receber dele as orientações, porque Deus tem prazer de nos ensinar o seu caminho, para que nós andemos por aquele caminho, e ao andar no caminho preparado pelo Senhor nosso Deus, nós estaremos andando com Deus. Tanto é que através do profeta Isaías, o Senhor profetizou dizendo: e os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. E a Bíblia diz que é um caminho santo, e que neste caminho santo nem os loucos errarão, mas só andarão por este caminho santo os remidos do Senhor. Então estão aí as condições. Os remidos do Senhor terão esta oportunidade, este privilégio, esta experiência de andar com Deus. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuselá 300 anos. Em comparação com Adão, que viveu 930 anos, parece que Enoque andou pouco tempo. Mas observe que Adão estava no paraíso em plena comunhão com Deus. E ao desobedecer, ele foi lançado fora. E fora vieram os sofrimentos, veio o pecado, veio as consequências, veio a amargura, veio as maldades, veio o assassinato, veio a violência, veio a iniquidade, veio tanta coisa. Então tudo ficou mais difícil. Mas Enoque encontrou, na experiência dele com Deus, experiência de vida dele com Deus, o meio de andar com Deus. E este meio que Enoque encontrou de andar com Deus lhe fez tão bem que ele nunca mais quis voltar atrás. Não, eu já andei um pouquinho, já conheço o Senhor, já sei como é que é, tá tudo bem. Não, ele continuou andando. É como aquela pessoa que vai entrando mar adentro. Ele começa caminhando. E quando ele vai entrando, ele molha os pés. E ele vai entrando um pouquinho mais. Vai subindo para os artelhos. Ele caminha um pouquinho mais. As águas vêm pelo joelho. Ele vai recebendo confiança. Vai entrando um pouquinho mais. Ela vem pela cintura. Ele entra um pouquinho mais. Ela vem pela altura dos ombros. E quando chega o momento que não dá mais para ele caminhando, ele vai a nado. Ele vai de braçada. Isto significa que quando começamos a andar com Deus, nós começamos pouco a pouco. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Mas este conhecimento, esta experiência, esta comunhão com Deus, ela vai aumentando dia a dia e nós vamos chegando. Deus vai se dando a conhecer e nós vamos nos entregando. E à medida que vamos nos entregando, o Espírito de Deus vai nos levando. E vai nos colocando para frente, para ir para a presença de Deus. Então nós vamos ter esta experiência de andar com Deus. Andar com Deus. Então está dito aqui que Enoque andou com Deus. Então esta é a primeira lição. Enoque andou com Deus.
Com quem eu estou andando? Com quem você está andando? Quem são seus companheiros de caminhada? Quem são os meus companheiros de caminhada? Enoque escolheu andar com Deus, porque o povo da sua época estava voltado para o pecado, para a iniquidade, para a rebeldia, para a desobediência, para o materialismo, para o comodismo, para a vanglória pessoal, cada um defendendo-se a si mesmo. Enoque, então, abriu mão destas companhias e escolheu andar com Deus. Com quem você vai escolher andar a partir de hoje? Com Deus ou com os homens, marcados pelo pecado, tendenciosos, cruéis e enganosos? Decida andar com Deus. Vai valer a pena andar com Deus. Quem anda com Deus tem livramento, tem proteção, tem vitória, tem graça, tem saúde, tem direção, tem manifestação de Deus na vida. Andar com Deus é uma experiência pessoal, individual. Cada um deve andar com Deus e dali extrair experiências para a sua vida. Então, primeira lição, Enoque andou com Deus. Com quem ando eu? E a partir do momento que ele começou a andar com Deus, ele atingiu uma condição de comunhão com Deus, que a palavra de Deus diz que Deus se agradou de Enoque. Ele agradou o coração de Deus. Então esta é a segunda lição. À medida em que nós vamos andando com Deus, de acordo com a sua vontade, e as experiências de Deus vão multiplicando-se sobre a nossa vida, nós vamos aproximando de Deus, os nossos olhos espirituais são abertos, o nosso entendimento se volta para as coisas de Deus, o nosso coração se devota a buscar conhecer ao Senhor de todas as maneiras possíveis, à luz da palavra de Deus, e quando nós vamos fazendo assim, nós vamos agradando a Deus, agradar o coração de Deus. Então esta é a segunda lição, Enoque agradou a Deus. A quem eu estou agradando ou procurando agradar? Existem pessoas por este mundo afora, e até mesmo no mundo religioso, que procuram fazer tudo para agradar a outra pessoa, para agradar o ser humano, para alimentar o orgulho, a vaidade, cultuar o talento, a esperteza, a sagacidade, sabedoria humana, a vanglória pessoal, porque fazendo isso ele vai ter um assentimento daquela pessoa, ele vai ter um estender de mão, e aquilo que ele certamente tenha desejo pode alcançar. É uma troca de favores, mas não agrada a Deus. O que agrada a Deus é andar com ele de tal forma que Deus se agrade. Não importa se vai agradar a A ou a B. Se nós estamos andando com Deus, agradando a Deus e fazendo de acordo com o que Ele pede de nós, nós estamos no caminho certo. Nós estamos na direção correta. E certamente vamos ser bem-sucedidos. Deus trabalhará em nosso favor. Então Enoque agradou a Deus. Então primeiro você conhece a Deus, a tal ponto de começar a dar os primeiros passos na sua experiência com Deus. É como a criança, quando ela vai aprender a andar. Ela começa engateando por aqui, por ali, e de repente ela já fica em pé, mas não anda. Depois de um certo tempo, ela dá um passo, cai. Depois dá outro, levanta, cai novamente. E assim vai indo. E chega um momento que ela firma os pezinhos e já começa a andar devagar. Depois vai andando um pouquinho mais apressadinho e vai indo, e vai indo. Com pouco tempo, aquela criança já está correndo.
Mas como que ela aprendeu isso? Um pouquinho de cada vez. Como é que você vai aprender a andar com Deus? Um pouquinho de cada vez. Depois que você andar com Deus, você vai procurar agradar a Deus. Agrada-te do Senhor, é o que diz a palavra. Quando Deus deu testemunho do seu Filho Jesus, disse: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. É o Filho que me agrada. E quando nós andamos com Deus, nós chegamos a essa condição de agradar a Deus. Então Enoque, primeira lição, andou com Deus. Segunda lição, agradou a Deus. Por agradar a Deus, Deus começou a revelar para Enoque algumas coisas que iriam acontecer. E a palavra de Deus registra que Enoque, ele profetizou já nos seus dias, lá do Antigo Testamento, há quase 4.000 anos, por aí mais ou menos, de 3 a 4.000 anos, não sabemos precisar ao certo, ele já foi usado por Deus para falar do que ia acontecer no final dos tempos. Então veja que as bênçãos sequentes na vida de quem anda com Deus, agrada a Deus, Deus vai se revelando. Porque a palavra diz que Deus não fará nada sem antes ter revelado aos seus servos profetas. E os profetas são aqueles que profetizaram de coisas, tanto para os seus dias como para o futuro. E Enoque foi um destes que profetizou para o futuro. Ainda não se cumpriu a profecia de Enoque, mas vai se cumprir. Olha, eu vou ler para você ouvir. Está aqui na Epístola de Judas, nos versículos 14 e 15. Diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então veja, lá naquele passado, por ele andar com Deus, por ele agradar a Deus, Deus revelou este acontecimento que ainda está para o futuro, que vai acontecer. E destes profetizou também Enoque, que foi o sétimo depois de Adão. Ele profetizou e disse: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ele virá para fazer juízo, julgamento contra os ímpios que agiram impiamente. Mas com o seu povo, com ele, abençoado, na sua presença. Então, Enoque profetizou em nome de Deus. Veja que riqueza, que coisa linda. Andou com Deus, agradou a Deus, recebeu uma mensagem de Deus e ele profetizou. E esta mensagem ficou gravada e quando Deus revelou a Judas, Judas escreveu. E está lá a garantia do que Deus havia feito e falado através de Enoque. Então esta é a terceira lição que nós aprendemos com Enoque. Enoque profetizou em nome de Deus. Eu e você estamos falando em nome de quem? Estamos falando para agradar a quem? Porque o Senhor colocou a palavra nos nossos lábios. O Senhor deu a sua palavra. E grande era o exército dos que a anunciavam. Então, eu e você, nos nossos dias, somos os anunciadores da palavra de Deus. Não é utilizar o termo profetizar e jogar bênção, jogar propriedade, jogar fortuna, jogar carro, jogar tantas coisas que as pessoas mentindo estão fazendo nos nossos dias. Não. Mas é falar a palavra de Deus como ela é. É anunciar o amor de Deus,
a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. É isso que nós precisamos pregar, é este o nosso profetizar, é falar as palavras de Deus para aqueles que estão ao alcance da nossa voz, para que eles venham a Cristo, tenham experiências com Deus e aprendam a andar com Deus, aprendam a agradar a Deus e aprendam também a falar em nome de Deus. Com que objetivo você está usando as palavras de Deus? Você usa somente como um subterfúgio para dar credibilidade, mas depois o que vai dizer não tem nada relacionado com aquilo que foi lido. Não. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus e fale o que está contido nela. É isso que Deus espera, a fidelidade nossa na transmissão da sua palavra. Enoque foi fiel na palavra do Senhor. Deus espera que eu e você sejamos fiéis em proclamar a sua palavra. Então esta é a terceira lição. E a quarta lição que vamos aprender, nós encontramos na Epístola aos Hebreus, que eu vou ler, no capítulo de número 11, Hebreus capítulo número 11, versículo 5. Assim está escrito: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então observe que esta quarta lição da vida de Enoque para os nossos dias, de acordo com o que li, diz que Enoque, pela fé, Enoque foi trasladado, foi tirado, foi sacado do mundo. Deus o tirou do meio da humanidade. Deus o tirou para si. Pois bem, Enoque aprendeu a andar com Deus. Andou com Deus 300 anos. Enoque aprendeu a agradar a Deus. Agradou o coração de Deus. Enoque recebeu a mensagem de Deus e transmitiu como deveria ser transmitida. Portanto, agora, a palavra de Deus diz que Deus o trasladou e para não ver a morte, e não foi achado. Então, quem anda com Deus, quem agrada a Deus, quem fala fielmente de acordo com as palavras de Deus, também está enquadrado nesta promessa de ser trasladado. Enoque foi trasladado, foi tirado para não ver a morte, visto como antes da sua trasladação, ele havia alcançado o testemunho de que agradou a Deus. Deus deu testemunho de Enoque. Enoque me agradou. Eu quero Enoque próximo de mim. Não vou deixá-lo continuar lá. Vou trazê-lo para a minha presença. E Deus o trasladou, levou para si. Significa que Enoque foi o tipo, na linguagem do Novo Testamento, de um arrebatamento. Deus o tirou e levou para si. O arrebatamento é tirar com rapidez. E a palavra de Deus diz que aqueles que servirem a Deus com temor, com obediência, com fidelidade, pareando-se com os exemplos da vida de Enoque, de conhecer a Deus, andar com Deus, agradar a Deus, falar as palavras de Deus, exercitar a fé, o Senhor Deus, através de Jesus, vai tirá-los desta terra, por ocasião do arrebatamento, porque será num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados, não morrerão, serão transformados e juntos arrebatados aos ares à presença do Senhor Jesus.
vão ser tirados desta terra. É o povo salvo, lavado e remido por Jesus, que tem esta rica e preciosa promessa de que na volta de Jesus eles serão arrebatados para a presença do Senhor. Serão tirados deste mundo para nunca mais voltar aqui. É a promessa de Deus. Enoque foi trasladado. É uma lição, é uma simbologia do que vai acontecer com aqueles que permanecerem fiéis em Cristo Jesus. Se você não está firmado em Cristo, a partir de hoje, abra o coração, confesse a Ele os teus pecados, renda a Ele a sua vida, sirva a Jesus com alegria, conheça-o, tema-o, agrade-o, proclame as suas palavras e você será um daqueles que vai participar deste momento glorioso do arrebatamento dos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esta foi a quarta lição na vida de Enoque. Enoque foi arrebatado. Deus para si o tomou. Deus o levou. E a quinta lição é que depois que Deus o tomou para si, ninguém mais conseguiu ver Enoque na terra. Enoque não foi mais achado entre os mortais desta terra. Deus levou para si. Isso significa que, quando o Senhor Jesus vier, por ocasião do arrebatamento, e arrebatar os salvos, eles serão tirados deste mundo. E alguém vai procurar, vai olhar os que ficarem, que não derem crédito à palavra, à pregação, e não tem como, porque não acreditaram, não aceitaram a Jesus pela fé, e Jesus é o Salvador, é o único. Enquanto há tempo ainda, é possível aceitá-lo e fazer parte deste povo que vai para o céu, morar com Cristo, na glória celestial. E depois que Enoque foi tirado da terra, não mais foi visto entre os mortais. Depois que nós fomos tirados desta terra, vão correr a um lado e a outro, procurando este, aquele outro, e não vão encontrar. E alguém vai se lembrar. Eles falavam que um dia ia acontecer o arrebatamento. Um dia Jesus iria voltar e levá-los para a mansão celestial. Este dia chegou, Jesus veio e os levou. Então, quando procurar, não vão encontrá-los mais em lugar nenhum. Veja que riqueza, meus irmãos e amigos, a vida de Enoque trouxe para nós. 5 lições importantes, necessárias para os nossos dias. Primeira lição, andar com Deus. Aprenda a andar com Deus. Comece a partir de hoje, devagarzinho, tropeçando, mas vai firmando os pés, vai fortalecendo, vai andando, vai caminhando. Quando pensa que não, você está correndo na presença de Deus. Esta é a primeira lição, andar com Deus. Segunda lição, depois que você aprender a andar com Deus, aprenda também a agradar a Deus. Busque entender na palavra do Senhor o que é que agrada a Ele e pratique. Traga prazer e alegria ao coração de Deus. Terceira lição, ao inteirar-se da vontade de Deus na sua palavra, fale as palavras de Deus como elas são, sem aumentar nem diminuir, sem misturar. Fale com verdade a palavra de Deus. Quarta lição, quando você fizer isto, você vai alcançar pela fé um testemunho agradável diante de Deus, que Deus terá prazer de tirá-lo desta terra, através do Senhor Jesus Cristo, por ocasião do arrebatamento. E ao tirá-lo desta terra, Deus vai levá-lo à sua presença. E quinta lição, quando isto acontecer, vão procurá-lo pela face da terra e não vão encontrá-lo mais, porque você vai estar com Cristo por toda a eternidade. Onde você estará quando isto acontecer? Você tem no coração a plena certeza e a convicção
da sua salvação, da sua comunhão, experiência, andar e falar as palavras de Deus, de que é agradando ao Senhor, você estará nesta grande, maravilhosa reunião na presença do Senhor Jesus, nas mansões celestiais. Ele virá muito breve. Ele disse: eis que venho sem demora. Então apronta-te hoje, prepara-te para encontrares com o Senhor Jesus Cristo por ocasião do arrebatamento. Que esta palavra encontre lugar certo no meu e no teu coração, e com alegria andemos por este caminho e deixemos atrás de nós lições para aqueles que virão depois, para observarem pelos testemunhos as lições que foram deixadas e enveredarem pelo caminho do Senhor e glorificarem ao nosso Deus. Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um de nós nesta noite, dando-nos a convicção e a esperança de estarmos presentes com Ele naquele grande e maravilhoso dia. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém.